Bom dia, gente. Bom dia de frio por aqui. A vida como ela é, né? Domingão é assim. Cara lavada, cabelo lavado. Quem mais tá assim por aí? Só troquei o pijama em respeito a vocês, porque eu tava realmente toda encapotada, tava toda quentinha. Mas, né? Troquei de roupa, coloquei uma outra roupinha confortável, mas troquei de roupa em respeito a vocês. Bom dia, Emily. Bom dia, Letícia, Stephanie, Cristina, Karina, Raquel. Bom dia, gente. Tô de pijama. É isso, domingão é assim, né? A vida como ela é. Bem dessa, gente. Bem dessa mesmo. Bora lá? Sem enrolação, que hoje é domingo. Tá todo mundo querendo viver depois dessa aula. Tá todo mundo querendo curtir a família, né? Almoçar. Almoço de domingo. O que que vai ter de almoço de domingo aí? Aqui, por enquanto, não tem cardápio, não. Teve uma janta gostosa ontem e hoje a gente tá, assim, tipo, de preguiça. Não sei nem o que vai sair pro almoço. Mas geralmente domingo tem comidinha especial, né? É bom quando tem mãe por perto, aí vai na casa da mãe, né? Aí tem comidinha da mãe. Mas no caso, quando a gente já é a mãe, aí a gente tem que fazer comidinha, né, pros filhos. É isso. Faz parte do ciclo. Então vamos lá, gente. Vamos alinhar as expectativas dessa aula. Primeiramente, é uma aula puramente de estratégia de vendas, tá? É isso que eu quero que vocês entendam, que eu tô aqui para passar para vocês uma estratégia comercial. E a gente não vai falar sobre efetividade de protocolo, não vamos falar sobre a questão das canetas emagrecedoras, se elas funcionam ou não funcionam, enfim. Não estamos aqui para falar sobre uma aula técnica no sentido de fisiologia do sistema linfático, algo técnico assim. Não, a gente está aqui puramente para falar de uma estratégia comercial, que é uma das estratégias que nós utilizamos dentro da Eudrenada, dentro das nossas franquias e que funciona muito. Aliás, não é um método difícil de se aplicar, mas até as minhas franqueadas eu preciso ficar ali o tempo todo reforçando a importância de aplicar essa estratégia, porque às vezes elas também se queixam, tipo, ai, Mi, não estou conseguindo converter. Eu falo, vocês estão fazendo todo o processo? Estão aplicando toda a estratégia da forma certa, da forma correta? Ai, daí começa a investigar, já tá esquecendo de fazer isso, aquilo outro, e isso atrapalha na hora da gente fechar uma venda por completo. Então, o que a gente precisa entender é que dentro de uma venda existe um processo, né? E estratégia. Toda venda ela precisa ser intencional. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. No final da aula, eu vou colocar um link para vocês do Google Forms para vocês preencherem, que é a lista de presença da aula, puramente para isso. Por quê? Porque vai ter um presente para desbloquear e esse presente é uma consultoria de 1 hora comigo, tá? Que a gente vai agendar. A Flora já entra em contato com vocês agora na próxima semana, assim que a gente fizer o sorteio de quem comentou lá no post do Instagram e quem está aqui na aula. Então, por isso que eu vou colocar a lista de presença aqui em respeito a quem está aqui, né, com a gente ao vivo. Essa aula está sendo gravada e depois a gente vai disponibilizar a gravação dela, mas nada melhor do que estar aqui presente, né? Até para poder tirar dúvida com relação ao processo. O que eu peço para vocês, eu vou explicar o processo e aí quem tiver dúvidas pode colocar no chat dúvidas pontuais a respeito do assunto que está sendo tratado, que é uma estratégia de vendas. Se vier alguma pergunta referente a protocolo, alguma coisa parecida, eu não vou responder nessa aula, porque essa aula não é para a gente desenvolver mais conhecimento técnico a respeito de protocolo, e sim para a gente pensar numa estratégia de venda. Combinado? Alinhar as expectativas? Era isso que vocês queriam, era isso que vocês esperavam, então é para isso que estamos aqui. Como tudo começou, não como tudo começou, né? Mas como na sexta-feira aconteceu esse processo com uma amiga minha, a gente estava tomando um café. Eu gosto de viver muito, vender muito minha verdade e viver muito a realidade, né? Então, sempre que vem um assunto que esse assunto reforça
na minha mente, a gente está tratando sobre isso, eu falo, vamos compartilhar, porque é algo muito pontual e, de certa forma, é uma forma muito simples de aplicar a estratégia. Então, estava eu aqui na minha casa, tomando um café com uma amiga minha, e aí as pessoas têm, né, o costume de chegar para mim e falar assim, ah, Mi, você que entende sobre, quero saber a sua opinião a respeito, então seja amigas, às vezes até médicos, enfim, muita gente vem atrás de mim querendo minha opinião, né? Quero saber a sua opinião sobre, antes de investir nesse tratamento, quero saber o que você acha, confio em você e tal. Então, as pessoas já têm esse costume de vir perguntar para mim qual é a minha opinião a respeito de alguma coisa. Mesmo que não seja, mesmo que na cabeça delas, às vezes elas não entendam que dentro, né, da nossa franquia ou dentro da nossa empresa hoje, a gente consegue atendê-las também dessa maneira, né? E aí isso serve dois pontos importantes. O primeiro ponto importante é que eu fico muito feliz porque elas me colocam num papel de referência, assim, né? De, poxa, confio no meu trabalho a ponto de me pedirem opinião a respeito de algo antes de investir em algum tratamento. Mas o segundo ponto, eu sempre olho para mim a comunicação dentro da Eudrenade, de como a gente está comunicando o nosso trabalho e as pessoas, né, não reconhecem que dentro da Eudrenade a gente consegue fazer esse tipo de trabalho. Então, o que não está bem claro ainda, e a gente alinha já a comunicação com o marketing e tudo mais para conseguir comunicar dessa forma. Então, esses são pontos importantes que toda vez que acontece isso com vocês, vale a pena vocês já se ligarem, né, nesses pontinhos do que a gente precisa melhorar, que pode melhorar. Para quanto menos objeções tiver, quanto mais clara tiver a nossa comunicação, mais fácil é de a gente converter e fechar a venda e tudo mais. Então, isso serve para essa questão de marketing também, tá? Então, eu e minha amiga sentamos Bonita, viu? bem de Sim, boa e ela muita me deu opinião. o colo de um médico. Aliás, ela tinha ido numa consulta médica com um ginecologista e o ginecologista tinha feito todo o alinhamento já hormonal. Ela está com uma pré-menopausa, já faz algum tempo que ela está nesse processo de menopausa, precoce, na verdade. E ele já tinha feito todo o alinhamento hormonal e tudo mais. E uma das queixas dela na consulta foi justamente essa, de que ela estava em um ciclo desde há 13 anos, né? Desde que ela tinha engravidado do filho dela. Ela sempre foi muito magrinha e ela vinha sentindo essa dificuldade de emagrecer. E claro, como eu conheço ela, eu sei da rotina, eu sei de tudo que ela vive, eu sei, mas o médico poderia ter feito, né? O médico é médico dela desde que ela engravidou também deveria conhecer um pouco mais a paciente dele. Mas enfim, eles abriram uma clínica nova. Eu não estou aqui criticando o protocolo, porque eu acredito que o protocolo, né, deva ser um protocolo muito bom. O que eu estou aqui nem é criticando, mas reconhecendo, é uma falha comercial da forma como foi apresentado e da forma como foi vendido o plano para essa paciente. Inclusive, eu consegui vender o plano do médico para ela, né? Depois com a estratégia. E aí o que aconteceu? Ela me falando sobre isso e aí contando que tinha ido na consulta e como eles abriram uma clínica nova agora, então com os protocolos diferentes e tal. E aí ele falou que tinha esse protocolo, que se ela se interessava, ela falou, nossa, claro, me interessa e tudo mais. Daí, então tá, então como você já é minha paciente, a gente vai marcar a avaliação com uma outra médica da equipe, e aí você vai passar por essa avaliação, você não vai precisar pagar, o valor dessa avaliação é R$ 500, mas você não precisa pagar, porque você já é nossa paciente e você vai ganhar essa avaliação. Então, ela já ganhou de bônus ali R$ 500, né? Que era dessa avaliação. Ela ficou feliz, foi lá, a médica, né? Ficou uma hora com ela, perguntando, disse que fez várias perguntas, mas em nenhum momento encostou nela, fez nada, fez um questionário ali, aplicou, fez uma bioimpedância. E olha o ponto crucial da bioimpedância. Quando a médica fez a bioimpedância, disse que a médica falou para ela assim: ah, nem tá tão ruim assim. Olha aqui, ó, os teus números estão bons. Na cabeça do paciente, isso já aconteceu com a gente dentro da Eudrenada. Já aconteceu de uma das minhas franqueadas falar para uma gestante, assim, que ela não precisava fazer drenagem porque ela nem estava tão inchada assim. Falo, gente, como assim? Uma gestante, né? Não é questão de inchaço, de edema ou não. É uma questão de prevenção. Então, olha a nossa fala, olha a importância da fala durante a avaliação. Começa aí a estratégia. Se vocês começarem a pegar o contexto da coisa, vocês já vão identificar vários pontos errados na estratégia. Primeiro que o médico já jogou isso, né, de uma forma,
meio que desmerecendo, assim. Ah, você vai ganhar, como você não é nossa paciente, você vai ganhar ali, é R$ 500, mas eu já vou te dar isso. Ele nem sabia se a pessoa se encaixava no protocolo ou não, de repente deveria ter investigado um pouco mais para entender. Enfim, eu faria um pouco diferente, mas vamos lá para essa voltar para a consulta. E a médica fala isso depois da bioimpedância dela. Aí ela ainda comentou comigo, falou, eu já fiquei mais tranquila, porque eu achei que eu tava muito mal. E aí, quando ela me falou que eu nem tava tão mal assim, eu já, né, fiquei, tranquilo, então vai ser muito mais fácil de tratar. Porque se eu tivesse bem mal, aí eu não tô falando que a gente tem que inventar dados, mas a gente precisa mostrar para o paciente os pontos ruins e o que isso está interferindo, porque aí entende exame. Às vezes uma bioimpedância não quer dizer muita coisa. E a gente se preocupa tanto em ter um exame, né? E não se preocupa com o exame clínico na hora ali do paciente. A gente não se preocupa com a avaliação, com a anamnese, com a sintomatologia, aquilo que o meu paciente apresenta e sente, que é o que incomoda ele todos os dias. E aí, para isso, nada a ver. Ela se baseou numa bioimpedância que estava boa e quis passar algo em cima da bioimpedância. Beleza. Fez essa avaliação, disse que no final da avaliação não teve nada, teve só isso, dela ter falado que nem estava tão ruim assim. Foi dessa forma que foi conduzido. E falou que a secretária entrava em contato com ela depois, para agendar, para marcar os horários, para seguir com o procedimento. Mas em nenhum momento ninguém falou de preço, de nada, e ela ficou aguardando a secretária. Erro número 3. Secretária não faz venda, gente. Aí vocês ficam aí terceirizando muitas vezes a venda de vocês para Instagram, terceirizando a venda de vocês, porque vocês ficam jogando a culpa, tipo, eu trabalho sozinha, não tem quem faça a venda para mim, porque se eu tivesse uma pessoa para vender, eu ia vender muito mais. Não. Quem vende é você que está na maca. A forma mais fácil de vender é você mesma na maca. Enquanto você avalia o seu paciente, entende as dores do teu paciente, a queixa principal do seu paciente, a venda acontece ali. Olha só essa médica. O jeito que ela fez, a forma como ela tratou, a consulta até durou 1 hora, mas no final ela simplesmente mandou a paciente embora falando que ela estava bem. Se ela tá bem, ela vai voltar por quê? Beleza, passou um tempo, aí acho que passou uns 2, 3 dias, diz que essa secretária entrou em contato com ela, perguntou se podia ligar. Aí ela, a secretária ligou, disse que a secretária falou, e ela não prestou atenção em nada do que a secretária falou, porque a única coisa que ela estava interessada era no preço. Quando o cliente está interessado no preço, é porque ele não viu valor em nada. Concordo? Se ela só estava interessada no preço, ela não quis, ela não fez nenhuma pergunta. Durante a conversa, quando a gente está conversando com o paciente, a gente precisa perguntar muito mais para o paciente. A gente vai fazendo, dando respostas através de perguntas e vai incluindo esse paciente dentro da conversa. Aliás, é sobre ele. Não é sobre, né, você ou sobre o seu protocolo. Então, é sobre ele. É você entender mais ele. Você vai jogando uma pergunta atrás da outra e ele vai te respondendo. E aí você vai tentando responder com outra pergunta, para que ele vá entrando na conversa sempre e vá entendendo. Isso é estratégia de venda, né? E quanto mais acolhimento você tiver na estratégia, melhor. Mas não, diz que ela falou. Tudo. E ela não prestou atenção em nada, não, nada, nada, nada. E aí, no final, ela passou um orçamento. E esse orçamento era um orçamento de R$ 20.000. E aí, ela simplesmente falou para a secretária assim: olha, tudo bem, né? Eu até acho que deva, né, valer esses R$ 20.000, mas assim, no momento eu não tenho esse orçamento. Não, mas a gente pode parcelar esse valor em até 8 vezes no cartão. Não, eu não tenho nem esse limite no cartão, enfim, não, nesse momento eu não posso fechar, mas eu vou. Aí o paciente colocou, mas eu vou pensar, vou falar com o meu marido, ele não vai fechar. Então já pegue isso para vocês também. Se a paciente quer, na hora ela já fala que ela vai fechar. Aí ela, mas eu vou então, né, ver se eu consigo juntar esse dinheiro, vou conversar com meu marido e aí qualquer coisa eu volto a falar com vocês. Ela não ia fechar. Não, pronto, esquece. E aí a secretária falou: tá bom, então aguarde seu retorno, desligou e pronto. E aí ela veio parar aqui em casa, né, na sexta-feira, para me contar tudo isso. Ela falou: Mi, eu quero saber sua opinião, porque assim, ó, eu não vi muito. Não sei se isso aqui vai resolver para mim. E no protocolo incluía o quê? Eram 4 aplicações de canetinhas, daquelas canetas emagrecedoras. A consulta que ela já tinha ganho, que era a consulta com a médica. A consulta com o gineco, que ela já tinha feito e já tinha pago no final das contas, duas avaliações com personal, e era só avaliação, não tinha nem
nem talvez o personal fosse dar um treino para ela fazer, mas ele não ia acompanhá-la nos treinos, então era só uma avaliação. E 4 encontros com a nutricionista, 4 consultas nutricionais. Então era isso que incluía o protocolo. E tinha mais 4 consultas médicas, só que eram feitas de forma online. Não sei por quê. Se ela mora na cidade, a clínica é aqui, a médica tá lá na clínica. Eu não entendi por que que essas 4 consultas seriam 4 consultas online com a paciente. Mas, enfim, era isso que o médico estava vendendo. 4 canetinhas, 4 consultas, 4 consulta médica, 4 consulta nutricional e 2 avaliações físicas com o personal. Era isso. Se o protocolo é eficiente ou não é, não sei, porque não fiz o protocolo, não conheço o protocolo, não conheço ninguém que fez o protocolo, eu não sei se ele é eficiente. Mas para mim, aí 3 meses de duração. Durava, esse protocolo era um protocolo de 3 meses, ou seja, por mais que ela parcelasse, depois acho que entraram em contato para ela parcelar em 10 vezes, mas por mais que ela parcelasse em 10 vezes, aí deram um desconto para ela de 1.800, fizeram por 1.800, e ia ficar ali por 18 mil, né, ia ficar 1.800 por mês, mas mesmo assim ela não fechou. Beleza, aí eu cheguei, eu olhei para ela e falei assim, amiga, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, uma das coisas que mais te incomoda, e eu sei que é uma coisa que ela tem frequentemente, enxaqueca. Incomoda muito ela, frequente mesmo, assim, constante. Ela tem crises e crises de enxaqueca. Outra coisa é essa questão hormonal, que como ela teve uma menopausa precoce, essa questão hormonal também é algo que incomoda muito ela. Algumas sintomatologias referentes a essa questão hormonal, que ela foi no médico, no ginecologista, justamente para regular isso aí. Teoricamente, o médico já tinha resolvido, porque na consulta do médico ele já tinha passado suplementação e já tinha passado alguma medicação para ela ali, alguma reposição hormonal para ela, já tinha resolvido esse problema com relação à questão hormonal. Com relação à enxaqueca, ninguém olhou para ela, para essa enxaqueca. E aí eu comecei a perguntar para ela algumas coisas. Agora, ó, mais parte da estratégia. Comecei a falar assim, amiga, quanto que você gasta com porcaria, assim, no mercado? Que você vai no mercado todo mês e que não é comida, que é porcaria, umas besteirinhas que você come assim, nem é só no mercado. Eu sou uma pessoa que como muita porcaria, assim, tipo, eu tô na estrada sempre, ela viaja, ela é representante comercial, ela viaja bastante. Aí ela falou, eu viajo bastante, então eu tô sempre beliscando alguma coisa, eu tô sempre comendo alguma coisa rápido demais, eu tô sempre... Foi essa a questão que ela mais apresentou, né? Que ela já, todo dia, ela come muita besteirinha, assim. Então, ela fez uma conta rápida, ela falou, ó, só das besteirinhas que não é de supermercado, R$ 500. Mas as besteirinhas no mercado, muito provavelmente vai girar em torno disso, uns 500, R$ 600. E a gente começou a fazer conta. Falei, R$ 500 de besteirinha fora, né, do supermercado, mais 600, 1.100. Beleza. Sabe que essas besteirinhas você vai ter que parar de comer. A nutricionista vai mandar você parar de comer. Muito provavelmente tu vai ter que se organizar, vai ter que preparar os teus lanchinhos em casa, vai ter que comer mais saudável. Então, esses R$ 1.100 que você vê escorrer do teu orçamento, né? E que você nem percebe que você gasta com besteira, você não vai gastar. Concordo? Ela não vai gastar, ela vai ter que comprar comida de verdade, não vai ter que comprar besteira. Porque a nutricionista vai passar para ela algo que essas besteiras vão ter que sair fora da rotina dela. Esse foi o ponto. Ela já olhou para mim e falou: Nossa, nem eu imaginei que eu gastava tanto com besteira assim, mas sabe que parando para analisar eu gasto com tanta besteira, né? Falei: Pois é. Aí tem outro ponto. Na farmácia, quanto que você gasta na farmácia com esses remedinhos para dor de cabeça? Eu falei: Eu não vivo sem Torcilax, sem não sei o que, sem bababá. E só o meu remédio de enxaqueca custa R$ 100. E aí, por baixo, quanto que você gasta na farmácia por mês? Gasta uns R$ 400, assim, por baixo na farmácia por mês. 1.100 mais 400, fica quanto? R$ 1.500. Falei, pois é, amiga, você já gasta R$ 1.500 para tentar tapar o sal com a peneira. Não gasta? Você já está aí gastando um dinheiro, tentando investir na tua saúde? Não. Você está gastando dinheiro para, né, atrapalhar, para investir na tua doença, não na tua saúde. Se você parar de gastar com farmácia, com besteira no supermercado, com besteirinha que você compra fora aí para comer na estrada e tudo mais, você vai ter que investir mais R$ 500 por mês. 500 dá mais 300, né? Que era 1.500 mais 300 para dar 1.800, que é a parcela do negócio lá que eles querem te vender. Ela olhou para mim, é verdade. Daí eu perguntei da academia, porque ela faz crossfit e ela paga 130
de academia por mês? Eu falei, tem mais de 130 que você não vai pagar. Provavelmente eles vão te mandar fazer musculação e uma mensalidade de academia para fazer musculação. Tá? Ainda falei pra ela, aqui no Sesc é muito mais barato, você vai pagar 60 pila por mês e né, ainda vai, vamos tirar, vamos colocar esses 130 ali. Ela, nossa, minha verdade. Não, eu vou fechar. Não, faz sentido, eu vou fechar, porque olha, 3 meses, né? Eu já dou um start no negócio, já vou conseguir ali, né? Um resultado que eu quero e depois é só manter. Daí ela ficou olhando pra mim, mas e pra manter isso? Porque tá bom, eu vou ficar 3 meses com eles. E depois desses 3 meses, eles não me propuseram nada depois desses 3 meses. Eu falei, aí que tá o erro do médico. Primeiro, se eles tivessem feito um plano mais a longo prazo, porque eles sabem que 3 meses é um valor caro, né? Coloca um pouquinho mais. Em vez de colocar 20, põe 25. Dá um suporte de um ano. Parcela isso diferente. Explica para o paciente da forma que eu expliquei. Faz conta com o paciente. Ela se convenceu a comprar, ela ia fechar. Aí eu olhei para ela e falei, amiga, se eu falar que eu entrego a mesma coisa para você, dentro da Eudrenada, você vai em 21 dias eliminar 5 quilos, porque o que você vai fazer no início é desinchar. Você tá inflamada, a gente precisa desinflamar, teu intestino funciona? Ela, não, eu vou a cada 2, 3 dias no banheiro. Você vai pagar 20 mil reais. Se você não melhorar essa condição intestinal, não vai resolver nada. E não é só através de alimentação que você vai melhorar a sua condição intestinal. Me desculpe, não vai. As canetinhas mágicas, elas só vão inibir o seu apetite. Mas, de fato, tratar, não vai tratar. E aí? E o restante? E o que está deficiente? Como que vai ser? Aí ela começou a pensar, não, se eu te falar que por muito menos do que isso a gente consegue te dar um tratamento de um ano dentro da Eudrenada. Falou, muito menos quanto? Eu falei, R$ 7.500, uma mensalidade de 625, você vai ter tudo isso. Ela, sério? Eu falei, sério, a única coisa que você vai ter que investir na academia. Vai parar de fazer crossfit, inclusive, que eu já te falei que crossfit não é bom pra você. Vai parar de fazer crossfit, vai fazer musculação. E é isso. Você vai receber ali de primeiro, né? Um planejamento, que a gente já tem um planejamento nutricional que é do detox linfático, vai receber esse planejamento. E aí, te garanto, em 21 dias você já perde 5 quilos. E depois você continua o processo. E mesmo que você tenha que consultar uma nutricionista, depois desses 21 dias, né, tem que seguir e consultar com uma Nutri, a nossa Nutri cobra em torno de R$ 600 uma consulta. Então, é um investimento que é muito menor do que o investimento que estavam querendo fazer para ela lá, né? E eu falei até de ter acompanhamento psicológico. Hoje a gente tem uma psicóloga que trabalha diretamente com a gente, a consulta da psicóloga é R$ 230. Então, se tiver que incluir alguma coisa para conseguir mais motivação, enfim, a gente consegue incluir no teu plano e vai ter alguns custos. E ainda acrescentei para ela, falei, você sabe que se você quiser ainda as canetinhas, vai na fulana que é endocrinologista que ela também está receitando. E aí você vai na farmácia e compra cada canetinha por R$ 900. Aí ela ficou me olhando assim e falou: Sabe que é verdade? Você conseguiu vender o protocolo do médico, né? Mas ao mesmo tempo eu cheguei para ela e mostrei que existia uma forma mais barata dela fazer a mesma coisa, o mesmo protocolo. Estou criticando o protocolo? Não, estou criticando a estratégia de venda da clínica. Que se eles queriam vender algo amarrado ali, que todo, né? Ali dentro do protocolo, eles deveriam ter pensado em algumas objeções do paciente e ter dado um pouquinho mais de atenção. Resumindo, essa minha amiga saiu daqui com um plano vendido. Eu vendi um plano, nem foi para mim, né? Foi para mim, claro, mas a unidade não é minha aqui de Mafra. Mas resumindo, ela saiu com um plano vendido. Ela saiu daqui já com um plano vendido para fazer o protocolo dentro da Eudrenada. Aí agora, nesse momento, você está pensando, ai, mas eu não posso? Como que eu vou garantir para o meu paciente que ele vai perder 5 quilos aí em 20 dias? Não posso fazer isso, né? Não posso garantir isso para ele, porque não sei se a minha drenagem resolve tudo isso. Aí é assunto para uma próxima aula, né, gente? Com certeza. Eu posso garantir que dentro do nosso detox linfático ela vai eliminar um percentual dentro da quantidade de peso que ela tem hoje, de quilo que ela tem hoje. A gente calcula o percentual que é de líquido, é de inflamação. E eu sei que nesses 21 dias, se ela seguir o protocolo, ela vai conseguir. Outra coisa. O que eu levei em consideração para fazer essa proposta para ela? Você está vendendo gato por lebre? Não. O que eu levei em consideração? Ela não é uma paciente obesa, então não teria indicação para o uso das canetinhas. Ela não é uma paciente diabética, não teria indicação para o uso das canetinhas. Certo?
Se a gente estivesse falando de obesidade, de diabetes, enfim, aí a gente poderia até entender de uma outra forma e que sim, a gente ia precisar de um suporte ali diferente para esse organismo funcionar. Mas ela é uma paciente extremamente saudável. Saudável no sentido de ela não tem nenhuma doença de base, assim. Tirando a pré-menopausa, a qual ela já tinha feito a consulta médica e já estava tratando e regulando o problema, de resto, não tinha nenhuma condição específica patológica que me dissesse que a gente não ia conseguir o resultado. Muito pelo contrário, a partir da mudança de hábitos e coisas que nós vamos propor ali dentro do protocolo e manipulações que a gente vai fazer na maca, esse organismo vai começar a responder de uma forma melhor. Ele vai começar a desinflamar e com isso ela vai perder esses 5 quilos muito rápido. Isso é comum acontecer, perde mesmo porque né, desinflama, começa a desinflamar, intestino funcionar e tudo mais, então desinflama, perde 5 quilos muito rápido e depois começa um processo de manutenção. Simples assim. Agora, se você não faz isso com as suas pacientes, se você não consegue fazer isso com as suas pacientes ainda hoje, precisa começar a rever alguns pontos dentro da clínica, né? Dentro da sua. Quando eu falo clínica, dentro da sua avaliação, dentro da sua. Dentro da forma como trata os pacientes, né? Não, eu vou comprar sim, vou passar. Deixa eu botar aqui que Vocês vão vir para aqui, vocês vão entrar lá. Mas eu faço. a Alexandra, por favor, desliga o microfone, meu bem. E aí, basicamente, gente, é isso. É assim que a gente faz com todos os pacientes. E quando a gente tem essa escuta ativa, né? Quando a gente tem essa escuta ativa para o nosso paciente, é quando a gente começa é, a vender de uma forma mais fácil, né? A vender sem vender. Porque a gente começa a entender as dores do paciente, a gente começa a escutar o paciente, a gente começa. Imagina, eu já sabia da enxaqueca, eu já sabia ali do intestino, coisas que incomodam ela. A enxaqueca, no fim das contas, a enxaqueca incomoda muito mais do que a questão hormonal ali da menopausa, que atrapalha muito mais a qualidade de vida dela é essa. E aí eu falei sobre, né, a questão do sono, sobre o estresse, que ela vive sempre sobre estresse. E aí já aproveitei para puxar, né, uns gatilhos ali do tipo, por que que eu falo para ela que o CrossFit não é a melhor coisa para ela? Porque ela precisa de uma atividade física, sim, mas não precisa de uma atividade física, porque ela já tá assim, ó, o tempo todo, cortisol, cortisol, adrenalina, e aí ela vai fazer uma atividade física que era para dar uma baixada nisso, e ainda ela fala assim, ai, me faz sentido, porque toda vez que eu vou pro CrossFit, quando eu chego em casa, eu não consigo dormir. Parece que eu fico mais pilhada, mais ligada. Eu falei, cara, se você está fazendo uma atividade física e que não está sugando a sua energia, né? Ela está ainda te colocando, te dando mais um estado de alerta, é porque isso não está sendo benéfico para você. Então, a gente precisa avaliar esses pontos e entender o que é bom para cada paciente, em que momento, né? Falei, não que você nunca mais vai poder fazer, mas nesse momento não está sendo bom, porque teu corpo já está num estado inflamatório de luta e fuga o tempo todo, né? Com a vida que você leva, estrada, cansativo e tal, BR e tal, tudo isso. Então, é rotina, né? Começar a entender como que a gente melhora um pouco dessa rotina, acordar com mais calma para poder dormir. Comecei a colocar alguns pontos assim para ela. Falei, você está disposta a mudar? Ela falou, tudo que eu mais quero esse ano eu coloquei como meta, assim, que eu queria mudar e a gente já tá aí, ó, em junho, julho, e eu ainda não consegui startar isso. Eu falei, então tá, então você está disposta a fazer, é você que tem que fazer por você e a gente pode te auxiliar a fazer isso por você. E aí, na hora, ela saiu daqui com o plano vendido. Claro que foi um café, né? Um café de 2 horas ali, mas você tem 1 hora na maca para mostrar tudo isso para o seu paciente a partir da sua avaliação, a partir da forma, da sintomatologia que você encontra, então da dor, da principal dor da sua paciente, e aí da sua entrega. Agora, se você ainda não tem uma técnica, né, que entrega tudo isso, não tem uma metodologia de maca que entrega tudo isso, aí aquilo que eu falei, a conversa para outra aula. Aí é isso que a gente oferta e é dessa forma que eu posso ajudar vocês aqui dentro da mentoria SA, dentro dos cursos que a gente oferece, né, dentro da Eudrenada, dentro do Instituto Eudrenada, que é justamente por isso que a gente está aqui também, né, para conseguir enxergar o paciente de uma maneira mais sistêmica e, de fato, entregar isso tudo para o paciente. Sair desse patamar de drenagem e massagem, né? Que eu só olho como uma massagem que vai levar um alívio momentâneo, um bem-estar, que gostosinho, de relaxamento.
para entender que não, que terapia linfática ela vai muito mais além e a gente trata o nosso paciente realmente de forma sistêmica. Essa é a grande diferença. Então, se você ainda dentro do que você entrega para os seus pacientes, você não tem esse olhar, não tem essa visão, então você está precisando de mais conhecimento técnico, está precisando se especializar mais, está precisando sim ter esse olhar mais global, mais sistêmico para conseguir comunicar dessa forma com o seu paciente e não é vender gato por lebre, não é inventar resultado, é realmente entregar esse resultado para ele. E aí, quando você tem mais esse conhecimento, quando você sabe as estratégias certas para você utilizar na maca, não só de venda, mas também depois de manipulação e tudo, e de protocolo mesmo, aí você entrega o resultado para o seu paciente. Então, não tem nada pior na vida, né, do que prometer algo também e ali não cumprir o resultado. Então, a gente promete e cumpre o resultado. E agora, olhar para o teu conhecimento técnico. A estratégia de venda eu dei, eu passei. Fez sentido para vocês essa estratégia de venda, gente? Alguém já age dessa maneira? Esqueceu? Estava esquecendo algum ponto? Quem não faz dessa forma? Pode colocar no chat, eu vou abrir o chat agora, ver se tem algumas perguntinhas para a gente responder. Eu faço eletroestimulação também. Poderia acrescentar um plano, cobraria a mais. Depende muito, Emily. Depende do contexto dessa eletroestimulação, de como essa eletroestimulação vai entrar aí no contexto do que, qual é o objetivo dessa eletroestimulação, entendeu? Depende muito, é para todo paciente, não é. Tem coisas que durante a sessão de terapia linfática é melhor não acrescentar, pode confundir ali a questão de neuroplasticidade de entrega que a gente tem de resultado, então depende muito, tá? Isso é conversa para outras aulas, conversa técnica. Alguém tem alguma dúvida a respeito da estratégia de venda em si, gente? Alguém não usa esse tipo de estratégia de abordagem com o paciente e vai passar a usar ou nunca imaginou, né? Fazer com alguém já fez conta com o paciente, assim? Quando vai fechar um plano, já fez conta com o paciente? Fala, olha, você gasta quanto? Faz isso, faz aquilo. Alguém já fez conta com o paciente? Nunca fiz conta. É isso aí. A gente usa essa estratégia sempre, né? Até para vender os cursos, a gente usa essa estratégia de fazer conta. Por quê? Porque sim, é claro, é direcionamento. A gente precisa entender onde está indo o nosso dinheiro, no que a gente está investindo. Se eu estou propondo para o meu paciente investir em saúde, em qualidade de vida, e ele vai ter que mudar hábitos, por mais que eu não seja nutricionista, mas eu entendo que as coisas que ele coloca para dentro do organismo estão fazendo mal para ele. Então, se ele já gasta com isso, né, a gente precisa entender que ele vai ter que parar de gastar com isso. Então, se ele para de gastar com isso, automaticamente o dinheiro que ele gasta com isso, ele vai investir na saúde dele. Já vamos fazer uma troca, né? Ah, a pizza que você pede todo final de semana, aquele hambúrguer que você vai comer ali uma vez por semana com a família, e tanana, mas eu nunca mais vou poder fazer isso. Não, não é nunca mais. A gente tem uma vida social, mas durante um determinado período, não. Né? É isso que tem que entender, isso que tem que colocar na balança e na conta ali de quando a paciente precisa desse estímulo também para entender que ela tem que trocar, que ela vai trocar algo, né? Ah, estou trocando algo que eu estou investindo aqui na minha doença e não na minha saúde por algo que eu vou investir na minha saúde. E isso precisa ser palpável. Deixa mais claro para a paciente também. Isso aí, você vai deixando mais claro para ela, porque ela vai ter que. E ao mesmo tempo um alinhamento de expectativa também, porque ela sabe da importância dela e do papel dela dentro do processo de tratamento. Ela não vai direcionar o processo dela de tratamento totalmente para você. Ela não vai te colocar assim todas as expectativas em cima de você e falar você precisa resolver a minha vida. Não, ela sabe da importância do papel dela ativo dentro do processo. E aí, se porventura ela não conseguir o resultado, ela vai saber que, putz, pois é, mas eu não consegui deixar de comer aquilo, eu não eliminei isso da minha vida, eu não consegui dormir melhor, eu não consegui encaixar isso na minha rotina. Claro que ao longo do processo a gente vai ajustando, né, e vai incluindo uma coisa de cada vez, porque mudanças bruscas também não conseguem ser duradouras, a gente vai incluindo uma coisinha de cada vez, um hábito novo, né, quase que por dia, mas
ela tem que ir mudando, ela tem que estar disposta a mudar. Eu já tirei muita gente, enquanto eu estava na maca atendendo, eu já tirei muita gente da fila de bariátrica, por exemplo. Muita gente da fila. Por quê? Porque eu chegava para as pessoas e falava: tem certeza que tu já fez tudo, tudo, tudo que estava ao teu alcance para conseguir emagrecer? Tudo mesmo. Já usou todas as tuas armas, assim, ou tu tá só procrastinando e jogando sempre uma desculpa, arranjando sempre. E a maioria falava: ai, não, eu sempre deslizo, contrato um nutricionista, mas não sigo a dieta. Ai, vou na academia, faço matrícula, mas não vou. Sabe essas coisas que a pessoa vai se sabotando? E aí tu começa a mostrar para ela os pontos de sabotagem. Você fala: então você tenta, você tem até a vontade, mas não faz. E às vezes até o acompanhamento psicológico resolve melhor, né? Às vezes tu nem vai ganhar cliente ali na hora, pode até acompanhar, mandar para um acompanhamento psicológico, uma psicóloga que você até confie, e depois ele pode vir para você de novo, né? Não tem problema. Esse processo às vezes não acontece já ali na hora, mas a cliente você ganha do mesmo jeito. A tua venda nem sempre acontece no momento que assina o contrato, né? Às vezes você já vendeu, a pessoa não assinou o contrato ali, mas ela foi, 3 meses depois ela voltou e aí ela comprou. Ah, agora eu tô pronta para comprar, porque agora eu vou assumir a minha responsabilidade diante do tratamento e a gente vai ter resultado. Já aconteceu isso comigo também. Pessoas na hora compram, mas tem pessoas que na hora não compram, mas daqui a pouco dá 3 meses a pessoa volta. Não, agora eu tô pronta para assumir essa responsabilidade também. Então, isso é bom. Esse alinhamento de expectativa, ele é sempre interessante, né? Quando a gente tem esse alinhamento com os nossos pacientes, de incluir ele no processo, de mostrar para ele qual é a responsabilidade dele também, diante do resultado que a gente quer entregar. Tranquilo, gente? Conseguiram pegar e compreender a estratégia? Conseguiram compreender a estratégia de venda, como que ela funciona? A persuasão que a gente tem que ter na hora de vender? É sobre isso, né? É sobre a gente ter essa estratégia clara. Eu vou colocar aqui no chat agora o link do formulário. Deixa eu achar aqui. E aí vocês preencham a lista de presença. Será que eu consigo compartilhar link? Consigo. E aí vocês preencham a lista de presença. E a partir dessa lista de presença, a gente vai conferir lá no Insta quem fez o comentário. E aí, na segunda-feira amanhã, a gente faz o sorteio. E depois do sorteio, a gente já entra em contato para marcar com vocês essa 1 hora, onde eu vou entrar dentro do negócio de vocês aí e a gente vai dar uma estudada de como a gente pode melhorar algum ponto e alguma estratégia de venda que está meio balançada, analisar o que vocês não estão conseguindo fazer, para a gente conseguir entregar e converter mais vendas. Combinado, meninas? Então tá bom. Beijos, beijos para vocês, ó. Um bom domingo para todo mundo em família. Era esse o meu recado para vocês hoje. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar, né, tirar proveito dessa aula e que consigam colocar essa estratégia com os pacientes de vocês. Então, um ponto importante da nossa aula de hoje é: não adianta Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Não adianta, por mais que a gente tenha um script de venda a seguir, não adianta você fazer Ctrl+C, Ctrl+V e querer mandar mensagem automática para todas as suas pacientes. A melhor forma de venda é você dar atenção para o sintoma e para a queixa principal do seu paciente. Se você quer vender da forma certa, você precisa entender o que ela está precisando. E a partir do momento do que ela está precisando, a tua conversa inicia a partir dali. E como o seu produto vai solucionar isso para ela. É isso. Por mais que tu tenha um script, não adianta seguir o script. O que funciona é dedicar um tempo a uma escuta ativa. Muitas vezes o WhatsApp atrapalha, tá? Ó, antes de eu encerrar, eu lembrei de uma coisa. Muitas vezes o WhatsApp atrapalha. É mais fácil eu trazer essa cliente para a maca, dar uma sessão para ela, de repente. Ó, vem aqui que aí a gente avalia e eu vou te mostrar realmente como está obstruído e quais são os pontos que eu quero trabalhar com você. Amigo, preciso fazer a sessão completa? Muitas vezes não, às vezes é só uma estratégia de venda. Traz tua paciente ali, conversa com ela pessoalmente, conversa você, ela confia em você.
não terceirize essa venda para ninguém, porque ela confia realmente em você e funciona muito mais quando você vai ali e mostra o resultado para ela e aquilo que você está se dispondo a entregar para ela também na marca. Combinado, gente? Agora beijo, fui. Bom domingo para vocês e nos vemos online por aí no Instagram ou nos nossos cursos. Tchau, tchau.